Pessoal, iniciando a matéria de ilustração, para a gente conseguir conceitualizar melhor o que seria essa matéria, eu vou falar um pouquinho rapidamente da arte egípcia. A arte egípcia, como vocês viram no documentário, como a arte fez o mundo, ela se inicia ao redor do Rio Nilo, justamente porque após aquele momento de aquecimento global, muitos povos tiveram que migrar para cá, para a região do Egito, e aqui eles estabeleceram suas famílias. São povos de diversas origens, diversas etnias, a maioria da Arábia, mas durante o passar do tempo vocês vão aprender melhor a história. Houve outros povos integrando-se a eles, e os pontos vermelhos que vocês podem ver aqui são alguns registros que se tem de famílias ou do que a gente chama de nomos, que é essas aglomerações de pessoas com interesses em comum. E nesse caso, para a gente conseguir entender melhor o Egito, a gente tem que pensar que ele teve algumas fases. A primeira, que é a Idade Neolítica, foi justamente essa idade quando eles migram para lá. Império Tinita, que é o início, na verdade, do que a gente conhece como os faraós, os reis e toda aquela situação social egípcia. Antigo Império, primeiro em período intermediário, médio império, segundo período intermediário, novo império, baixa época e época grega, que são o que a gente costuma estudar mais, porque o antigo império foi o início realmente do que a gente considera o marco do Egito. O primeiro período intermediário, o segundo período intermediário foram os momentos em que houve invasões, guerras e que perdeu um pouco da hegemonia do faraó. E por fim, novo império, baixa época e época grega. Mas o que a gente tem que entender, na verdade, quando esses povos foram para lá, eles começaram a criar o que a gente chama de cidades. Eram vários grupos, várias famílias. Para conseguirem se diferenciar, eles começaram a utilizar os chamados totem. Totem era um símbolo baseado na figura de um animal, bem daquela herança que a gente vê dos desenhos das cavernas, que eles tinham guia espiritual e pintavam nas paredes. E esses totens serviam, na verdade, para identificar-se a família. Então, cada família tinha o seu animal de origem. Então, por exemplo, família hipopótamo, a família elefante, a família macaco. Esses totens normalmente eram feitos de madeira e ficavam numa parte visível da casa, para que as pessoas identificassem eles rapidamente, especialmente porque eles queriam evitar a falta de reconhecimento da família, ou confundir com o vizinho. E nesse ponto a gente entende também a formação dos deuses. Por quê? Nesse momento, eles têm ainda essa forte herança da imagem do guia espiritual, que é o animal, mas eles começam a perceber a força deles como seres vivos, como seres humanos, a força de agir na natureza. Então, logo, os deuses que vão ser criados e definidos nesse começo serão esses deuses que se misturam, essa parte humana com essa parte animal. Os deuses, na verdade, eles não seguiam regras básicas. A gente vê muitos deuses egípcios que têm, por exemplo, parte da cabeça de animal, corpo humano, e outros, na verdade, como essa segunda deusa aqui, que somente a parte das asas são dos animais. Isso daí tinha uma variação muito grande, de acordo também com a região do Egito. Mas porque eles tinham o costume de, dentro de cada família, de cada espaço, vamos dizer assim, cidades egípcias, eles criavam, ou melhor, adquiriam um deus patrono para si, sendo Ra, o deus do sol principal. O que acontece é que as esculturas vão sofrer também interferência dos avanços medicinais, porque os egípcios, como eles estabilizam lá na região próxima ao Nilo, eles começam também a pesquisar a parte da anatomia humana. E aí surge tanto a questão das múmias, que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente, como também a questão dos avanços medicinais. Por quê? Eles começam, tanto, mumificar por uma questão até de higiene, não dava para botar fogo nas pessoas, como acontecia em outras regiões, especialmente da Europa, porque o clima lá era extremamente árido. Também não dava para colocar o corpo diretamente no solo, porque a gente já tinha comentado sobre a contaminação. Então, o que os egípcios faziam? Mumificavam. E essa mumificação permitiu que eles conhecessem melhor da anatomia humana. Tanto que as esculturas, que a princípio eram no estilo
bem precário, bem das Vênus de Ohlendorf, ou e outras que eu passei para vocês, que passou no documentário, na verdade, ele vai evoluir para uma silhueta mais próxima da realidade até chegar a essas imagens bem realistas do corpo humano, porque essas imagens realistas eram usadas, principalmente em rituais, para, como acontecia anteriormente, para atrair a fertilidade. Só que, de acordo com o estudo da anatomia, eles perceberam que a região responsável por essa fertilidade era o útero. Por isso que ele começa a ser marcado e bem posicionado, bem visível nas imagens. E aí, gente, o que acontece? A princípio, né, logo que eles migraram para lá, estava tudo correndo bem tranquilamente. Só que há um pequeno problema, porque a gente tem muitos grupos de diversas etnias que vão se multiplicar, vão ter filhos, netos, e a parte do Egito fértil não é tão gigante como a gente imagina. Então começa a ter uma série de problemas, brigas, guerras, e aí, para evitar esses problemas, surge Menes. Na verdade, ele surge com a ideia de evitar. O que ele foi, na verdade, como o primeiro líder, né, geral do Egito, é criar um sistema em que cada família tenha uma porcentagem da terra fértil e que se crie uma área para moradia e outra para colocar os falecidos. Então, ele vai fazer um sistema que tanto atrai a água do rio para outras partes, adentrando um pouco mais o território, como também ele vai definir as áreas específicas do Egito para plantar, para residir e para enterrar os falecidos. Isso gera, na verdade, um princípio do que a gente conhece hoje como uma sociedade bem organizada, bem atrativa, mas também gera o que a gente chama de desigualdade social, porque muitos povos acabaram migrando para lá e começaram a trabalhar para esses grupos egípcios que estavam, né, se organizando, se transformaram, né, em escravos, trabalhadores para esses povos de alta classe, e logo, né, a gente tem essa divisão entre pessoas ricas e pessoas pobres. No Egito, a arte está muito ligada com essa divisão. Por quê? Por exemplo, a maquiagem. A maquiagem era usada, na verdade, para uma questão de proteção. Era comum eles usarem betume, é um tipo de carvão ao redor dos olhos, porque protege do sol forte do Egito, que também a gente vê muito em filmes de piratas, de exploradores, que eles pintam os olhos no aleatório, realmente, para evitar esse contato direto com o sol, que a parte da pele do olho é mais delicada. Mas, conforme eles foram, né, agregando valor, agregando fortunas, eles começaram a usar maquiagem, especialmente a classe rica, para diferenciar-se da classe pobre. Porque a maquiagem era extremamente rica, era feita com pedras raras e materiais caros para o período. E fora a maquiagem, eles também tinham o costume de usar perucas. Por quê? Porque existiam muitas pragas no Egito, por causa até do clima quente, como pulgas e piolhos. E para evitar que o couro cabeludo, né, ficasse com adquirisse esse tipo de praga, os egípcios mais ricos acabavam aderindo às perucas. E para fazer a maquiagem, eles criaram um esquema chamado paleta, tanto que existe o nome paleta de maquiagem, paleta de pintura, que é aquele objeto de madeira que normalmente a gente vê em filme, em série, que está o pintor segurando com o dedo, e onde ele mistura as tintas. Essa paleta, na verdade, vai surgir no Antigo Egito, só que ela era necessária para a criação da maquiagem. Só que a paleta era bem simples. Normalmente era feita com uma pedra de ardósia e usava como referência para, né, adorná-la, para decorar, a imagem do totem da família. Com o passar do tempo, as famílias, como todos os integrantes usavam maquiagem normalmente, inclusive os homens, começam a fazer essas paletas aqui, é uma paleta quebrada, né, ela não está inteira, contando um pouco da história, já que eles estavam usando o totem como referência, por que não usar totem, imagem do animal da família, para contar um pouco da história dessa família. Então, aqui, por exemplo, a família Touro derrotando a família Leão. Aqui, por outro lado, é uma paleta maior, tamanho de uma mesa, e aí ao redor, onde seria a área de mistura dos materiais, vocês vão ver que tem alguns seres com uma cabeça que se assemelha a um leão,
como se expulsassem os outros animais. Então, contando a história, a versão, pelo menos, da história da família Leão sobre a conquista do território. Por fim, aqui, a família Leão também derrotando outros grupos, provavelmente, aqui por ser um ser humanoide, grupos estrangeiros, em outros casos também, os grupos familiares das outras famílias do Egito. E essas placas vão ser utilizadas por um cara chamado Namer. Namer, na verdade, ainda existe muita discussão se Namer, na verdade, não era um nome que o Menes adquiriu passado um tempo como rei, que ele vai se tornar rei de todo o Egito, para justificar, né, a mudança de status dele. Mas, diferente de Menes e Namer serem duas pessoas ou uma, a história de Namer é bem interessante. Porque Namer, ele só tinha... era proprietário, na verdade, era rei de apenas uma parte do Egito, Baixo Egito. E ele queria conquistar o Alto. Para fazer isso, ele entrou numa guerra sangrenta, várias pessoas morreram, muita gente passou fome. Não foi, né, como a gente sabe, né, algo tranquilo, nenhuma guerra é. Na hora de divulgar o seu trabalho, Namer foi extremamente eficaz. Ele foi um dos primeiros marqueteiros da história. Por quê? De um lado da placa, ele faz questão de colocar, nos dois lados, desculpa, da placa, a imagem desses seres, mistura de touro com o rosto meio humano, que seriam os antepassados dele, da família Touro. Abaixo, na segunda imagem, vocês vão ver Namer. Namer é posicionado como um ser gigante, mais de 2 metros de altura. O seu exército à frente, caminhando carregando diversos símbolos dos mitos e da cultura, né, religiosa egípcia. E aqui o povo do outro reino. Assim que Namer se aproxima com seu exército, que é em menor número, o povo, né, os soldados inimigos já estão caídos mortos. Logo abaixo são 2 servos dele, segurando, né, o que parece ser o símbolo da união. Ou seja, ele, após derrotar esse exército, que ele não, né, foi violento, não teve nenhum tipo de violência, conquista, né, cria a união, né, conquista a desunião e conquista a união, e a família Touro se torna, né, acima da família do outro faraó. Do outro lado da placa, por um outro lado, mostra Namer, os antepassados dele acima, segurando, é um bastão que eles utilizavam, na verdade, como símbolo e também como forma de utilizar para a violência. Na verdade, eles matavam pessoas utilizando esse bastão, batendo na cabeça. E ele tá totalmente lindo, arrumado, com a roupa, né, bonita, todo perfeito, enquanto o outro rei está ali jogado no chão, humilhado, despido de suas vestes, e acima são as bandeiras, a bandeira do rei Namer contra a bandeira do outro rei, e os agregados do outro rei fugindo na parte inferior da placa. O que ele fez, na verdade, foi contar a versão da história dele, ou seja, ele era um político, e ele não poderia chegar e falar, olha, foi difícil, a gente se ferrou, mas a gente conseguiu conquistar o outro lado do Egito. Não, ele chegou e comentou, falou assim, olha, foi tudo super fácil, eu sou lindo, maravilhoso, consegui fazer tudo perfeitamente bem. E derrotei o outro rei sem qualquer problema. E aí que surge a ideia de chamar esses reis de faraós. Porque como ele abusa muito dessa questão do simbolismo, tanto das imagens dos seus antepassados, mas do simbolismo de figuras e objetos relacionados à religiosidade, o povo mesmo atribui a Namer o senso de Deus, o filho dos deuses, porque apenas uma pessoa que fosse iluminada, que tivesse essa ligação direta com os deuses, poderia chegar a esse tom. E aí o Namer fica extremamente feliz, né? Vai para conquistar o outro lado do Egito e se torna o primeiro faraó e cria essa modalidade de governante. E para assinalar melhor até essa questão dessa conquista, o Namer vai um pouco além. Ele cria os chamados hieróglifos. Os hieróglifos, na verdade, hieros, sagrado, glifos de escrita, eles já existiam, mas não eram tão divulgados. Só que Namer percebe que era uma maneira muito poética, muito
simples de divulgar todos os seus feitos, toda a sua grandiosidade. Então, ele vai incentivar outras pessoas, no caso os escribas, né, não são todo o povo, é só uma porcentagem, a aprender essa técnica para escrever as suas histórias. E como ele era um deus, um semideus, a sua morte não poderia ser, né, apenas uma mumificação simples. Após essa conquista, as classes ricas começam um estilo de mumificação muito mais sofisticado. Mumificação existia para todos os grupos sociais, só que para a classe rica, eles utilizavam outros agentes, outros materiais que eram extremamente caros. Então, vamos fazer uma comparação muito simples. Enquanto os pobres usavam óleo de soja, os ricos usavam azeite extra virgem trufado. Porque para eles, né, o corpo, por serem, né, melhores, maiores do que o resto do povo, tinha que ser melhor conservado. Tanto que existem múmias, especialmente dos ricos, que realmente é assustador, né, a maneira como elas são bem conservadas até hoje. E para enterrar esses mortos, anteriormente, se fazia tumbas coletivas. Só que, a partir do momento que existe essa figura do faraó, e aí, né, surge um efeito, né, pirâmide, do faraó vai descendo para outros campos, as pessoas ricas não querem ser mais enterradas da mesma maneira como as pessoas pobres. E aí surge o conceito de mastaba. Mastaba é essa forma trapezoidal. Um dos lados ele tem como se fosse uma capela, é realmente um cômodo, uma sala que as pessoas vivas faziam, prestavam homenagem aos mortos. E o corpo, na verdade, era colocado na parte inferior. Então, eles faziam um túnel, abriam, colocavam o morto, aqui no número 3, colocavam os objetos mais caros dele, né, que é o número 2, e a parte superior que ficava na altura do solo, eles colocavam tanto uma imagem do rosto, a mesa para você fazer, né, as oferendas para esse morto, e ainda algumas outras imagens que fossem propícias para as pessoas, né, os vivos se recordarem. Normalmente era muito comum, e ainda hoje é comum, as pessoas visitarem, né, os seus falecidos no cemitério. No caso, as mastabas serviam justamente para que os vivos visitassem os mortos, especialmente porque eles acreditavam que os mortos tinham uma ligação mais próxima com os deuses. E aí, nesse ponto, a gente tem, né, a noção de construção arquitetônica do Egito. Ainda hoje tem muitas discussões de como foi feito, mas normalmente primeiro eles cavavam um túnel e subiam esse túnel para agregar, né, os outros itens, a parte superior na altura do solo. E para evitar que fossem saqueados esses túneis, eles faziam chamadas armadilhas. Essas armadilhas não eram como acontece no Indiana Jones, na Múmia, eram basicamente, muitas vezes, túneis falsos, entradas falsas, que a pessoa, se entrasse, poderia, né, acabar quebrando a parede, caindo sobre ela esse túnel. Então, os cuidados que eles tinham, né, não eram tão, né, sofisticados como nos filmes, mas eles tinham essa consciência que muitas vezes, sim, os vivos tentariam roubar a fortuna dos mortos. E como eram montadas essas mastabas? Existia o chamado Vale dos Mortos, o Vale dos Reis, onde elas eram colocadas, alinhadas, somente como se fosse um cemitério. E existiam também outros locais, também dentro dessa região, como eu falei, houve a divisão das áreas do Egito, área para plantar, área para morar, área para enterrar os mortos, que ficaram conhecidos também por causa das pirâmides. A primeira pirâmide, gente, na verdade, só vai vir no chamado Antigo Império, com um faraó chamado de José, ou José, que pertencia à terceira, né, dinastia. O de José era um homem extremamente vaidoso, pelos registros, e desejava algo maior do que uma simples mastaba. Então, ele contrata um arquiteto chamado Imhotep para criar algo grandioso de acordo, né, com a sua pessoa. Imhotep, ele cria o conceito básico. Ele pega a mastaba, o conceito trapezoidal, e vai fazendo uma mastaba em cima da outra até criar esse efeito pirâmide. Claro que vocês vão perceber que a pirâmide de José é um pouquinho mais simples, né? Um pouquinho mais rústica do que as pirâmides que a gente tem de Gizé. Quem já devem ter visto, ouvido falar. A pirâmide de Gizé, na verdade, foram construídas posteriormente. E a parte interna dessas pirâmides seguia mais
O esquema da mastaba, só que, óbvio, mais grandioso, com uma estrutura maior. A parte, novamente, do corpo dos tesouros ficavam no subsolo, e aí o que acontece é que eles dividem um pouco alguns materiais. Então, tem, por exemplo, local para fazer as orações para o morto, local para colocar as estruturas, e somente as pessoas que tinham contato com o morto, com a família, na verdade, do morto, tinham acesso a esses locais. As pirâmides de Gizé já vão vir mais ou menos uns 200, 300 anos depois. E por que elas são tão famosas? Porque elas são gigantescas se comparadas às outras. Elas foram feitas, na verdade, para 3 faraós extremamente egocêntricos, que eram Miquerinos, Quefren e Queops. Que se você for comparar as pirâmides que vieram antes e depois delas, elas são realmente até 2 a 3 vezes maiores. Então, são imensas. À distância, você consegue enxergar elas assim que você, né, entra no... E internamente, se você for observar, elas são feitas basicamente com pedra e com túneis bem extremamente estreitos. Até mesmo porque a maior parte dos egípcios, eles tinham uma altura média de 1,5 m. Então, eles não tinham necessidade de fazer coisas grandiosas. E a de Miquenos, que é a única pirâmide ainda aberta, a maior parte do tesouro também foi saqueado antes dos arqueólogos conseguirem chegar e descobrir. Se você for observar aqui, essa região que é o Vale dos Mortos, você vai ver que existem outras pequenas áreas, algumas ainda não descobertas, porque boa parte das mastabas acabaram sendo soterradas por conta do tempo e como aconteceu os períodos intermediários, algumas práticas foram deixadas de lado nesses períodos. E na questão dessa parte das pirâmides também entra a parte da esfinge. A esfinge é essa estátua gigante com o corpo da família Leão. Por isso que ela tem essa estrutura. Internamente, sabe-se hoje que ela tem algumas câmaras, mas eles ainda não conseguiram abrir por causa do tempo. É necessário todo o cuidado. Você não pode ir, por exemplo, numa escavação arqueológica com uma britadeira. Você tem que, muitas vezes, ir com calma, fazer algumas pesquisas, principalmente com aparelhos especiais, como sonar, raio-x, dessas áreas. Então, ainda não foi aberta as câmaras embaixo da esfinge. E a escultura, gente, é um ponto muito importante para essa parte, porque, como vocês viram, os egípcios amavam, adoravam esculturas. Só que eles seguiam um padrão estético muito próximo uma da outra. Então, você pode, por exemplo, ver aqui pelo faraó Miquerinos, que é um dos 3 faraós das grandes pirâmides, que a feição dele com as suas 2 acompanhantes, que são deusas egípcias, é muito parecida. Dá a entender que eles seguiam um padrão para criar as esculturas, não modificavam muito o rosto, e eles tinham o costume também de fazer o corpo dos personagens, até o busto dos personagens, o mais próximo o possível das bases. Então, os braços, as pernas, eles não tinham toda aquela abertura em espaço, né, aberto entre os membros. Por quê? Porque eles acreditavam que as imagens, na verdade, eram o reflexo da alma. Então, se você fizesse essas imagens com uma abertura muito grande e quebrasse, você estaria quebrando a alma do indivíduo, que era o chamado Ra. Não é necessariamente alma, a gente traduz como alma, porque é a coisa mais similar que a gente tem na nossa cultura, mas é uma parte da energia fundamental para, né, a cultura, a religiosidade egípcia. Para os faraós, as únicas pessoas que podiam ser retratadas eram os escribas. Dá a entender também para reconhecimento. Os escribas muitas vezes ficavam nos templos, fazendo leitura dos hieróglifos. Então, era importante que as suas imagens, os seus rostos estivessem para que as pessoas pudessem reconhecê-los e saber da sua importância. Os escribas, eles agiam tanto, né, para contar a história do faraó, como, em partes, fazer a leitura. Porque não eram todos os escribas que escreviam, porque as histórias eram dos deuses e dos faraós, e a maioria dos escribas que aprendiam a ler e escrever tinham essa função de leitura dos textos para as pessoas comuns. 90% da população egípcia era analfabeta. E aí, fora isso, claro, como qualquer cultura, né, organizada, a gente tem os chamados templos, porque os deuses são extremamente importantes. O templo mais famoso é esse, o Templo de Karnak. Ele tem 1,5 km por 800 metros. Óbvio que grande parte dele já está quebrado por conta
do tempo e de guerras, mas se você for ver aqui, o projeto dele é basicamente esse. Só que conforme ele foi sendo construído, que, né, demorou quase 2000 anos, muitas coisas mudaram, porque cada vez que algum faraó assumia, ele modificava, a gente fala que ele fazia um agregado no templo. Ele era destinado a Deus Amon-Ra, mas todos os faraós queriam ter um pouco da sua história nesse templo. Então, que antes era para ser algo extremamente básico, acabou se tornando um verdadeiro complexo, com vários locais, várias colunas, contando um pouco da história. Chega ao templo de Karnak, você pode reparar que existem diversas histórias, muitos pilares e todos desenhados, esculpidos, tanto com hieróglifos como com ilustrações desses hieróglifos, como também tem os chamados obeliscos. Os obeliscos eram essa estrutura com a base, a ponta direcionada ao céu no formato de pirâmide, que contava a história de um faraó específico falando da sua grandiosidade. Esse daqui é para o obelisco de Ramsés e esse da Hatshepsut, que são dois faraós que a gente vai trabalhar, na verdade, só com a Hatshepsut mais para frente. E os obeliscos, gente, sempre eram acompanhados também com as estátuas dos faraós. O templo de Karnak é extremamente rico e normalmente o que acontecia? Fazia-se uma estátua de uma altura mediana, 2 metros, né, para a gente não, mas era o básico deles. E aí, conforme o faraó assumia, outra estátua era erguida, maior, para, né, saudar a potência desse faraó que estava assumindo naquele momento. E aí, nesse ponto, a gente consegue entender por que também as esculturas tinham, né, que ter esse formato meio geometrizado, bem rígido e concreto, porque eram extremamente frágeis. Então, para evitar quebras e destruição, eles tentavam criar esses corpos um pouco mais fortificados. E a segunda idade do ouro, ela também, né, com essa questão, depois de um período de invasões, em que o poder do faraó foi questionado, e ela volta com a mesma força, com o mesmo senso estético que aconteceu na idade do ouro. Os faraós aqui são 2 faraós do período, com mais ou menos 100 anos de distanciamento. Se você for reparar, existem sutis diferenças no rosto, mas seguindo aquele mesmo padrão determinado no primeiro império. E surgem também essas figuras ainda hoje bem misteriosas, feitas de barro, de pessoas comuns. Alguns historiadores acreditam que eram figuras utilizadas nos templos para ilustrar realmente essa devoção das pessoas em relação a seus deuses. E é justamente aqui, né, no Médio Império, que a gente tem a tumba do Ramose, que foi, né, trabalhado e discutido com vocês no documentário que eu passei, Como a Arte Fez o Mundo. Ramose, ele não teve essa tumba concluída, porque, né, quebrou laços com o faraó. Entretanto, justamente por não ter a tumba concluída, que a gente consegue entender melhor como eram esses desenhos e até mesmo a escultura. Eles provavelmente seguiam esse conceito quadriculado e faziam, né, o desenho de acordo com algumas regras já pré-estabelecidas. Provavelmente eles tinham chamado papiro, em menor escala, com algumas posições. O artista ia lá, riscava a parede para poder seguir as mesmas imagens do papiro e aí transportar todas as imagens do Egito. É um esquema que vocês devem ter aprendido de transferir o desenho para o quadriculado, ou até ampliar e diminuir as figuras. O que muda, na verdade, no Egito é no Novo Império. No Novo Império surge uma figura, que é Akhenaton, que na princípio chamava-se Amenófis, e quando ele, né, sobe ao trono, de passado alguns anos, ele resolve instituir o único deus, o Atom. Por quê? Porque ele percebe que ele virou, a figura do faraó, na verdade, virou uma coisa muito ilustrativa. Como, né, a família real britânica, ele não podia apitar na relação social, na relação política egípcia, porque quem tomava conta disso eram os sacerdotes. Para retomar o poder, o que ele fez? Ele cria, né, o conceito de um novo deus, que é o Atom, e aí ele se torna o único sacerdote de Atom. E o engraçado é que, por ser o único sacerdote, ele começa a utilizar imagens bem mais próximas à realidade do seu rosto.
Você pode ver que ele mostra o nariz, né? Não segue aquele padrão, né? Bonitinho, mais arrebitado, a boca carnuda, o queixo bem saliente e as orelhas também, né? Até um pouco de abano. Provavelmente ele pede para os artistas fazerem ele mais próximo da realidade para que o povo pudesse reconhecê-lo como sendo o único sacerdote. E ele era casado com a considerada mulher mais bonita de todo o reino, a Nefertiti. Na verdade, a Nefertiti era sua segunda esposa, com quem ele teve 2 filhas, e uma das imagens ainda mais celebres da história do Egito, que é esse busto dela, que ainda hoje cerca de mistério onde está o seu corpo, mas eu vou explicar isso. E também a questão até da ausência da coloração de um dos olhos. O que se sabe, gente, é que nesse período Akhenaton, ele tinha um fascínio pela sua família, formada pela Nefertiti, as 2 filhas e o filho, né, Tutankhamon. Tutankhamon não era filho de Nefertiti, era filho da primeira esposa do Akhenaton, que faleceu ao dar à luz, segundo alguns textos. E ele, por ter justamente esse fascínio pela família, foi o primeiro imperador, o primeiro faraó, que a gente tem registro que ilustrou todas as crianças. Por isso, as crianças da família, né, elas estão bem bizarras na imagem. A cabeça gigante parece até meio que um ET, mas não é à toa, porque as pessoas até então, os artistas, eles não tinham costume de ilustrar crianças. Era sempre faraó na vida adulta, mesmo que jovem, considerava-se adulto. Quando a Akhenaton pede para esses artistas pintarem, eles não têm nenhuma referência. Então, eles vão pintar diminuindo o tamanho de uma pessoa adulta para caber com a noção, com a imagem de uma criança. Por isso que algumas imagens que aparecem Akhenaton com a família são um pouco bizarras, porque as crianças estão fora de proporção, fora de contexto, não parecem com crianças. O que acontece é que o Akhenaton, ele vai enfurecer os sacerdotes, ele falece em circunstâncias misteriosas, a Nefertiti assume o trono por um tempo, porque o Tutankhamon era extremamente novo, e por conta disso, né, a Nefertiti, ela acaba, né, tendo que se aliar novamente com os sacerdotes. E para se aliar aos sacerdotes, ela cria um novo conceito. Ela tenta fazer com que esse grupo se torne, né, mais favorável aos seus filhos, especialmente ao Tuti, e por isso ela acaba entregando o Tuti e a filha mais velha para os sacerdotes casar os dois e convertê-los, né, à antiga religião antes do Akhenaton mudar. Tanto que a Nefertiti morre um tempo depois do Akhenaton, após tomar essas medidas para salvar os filhos, e o Tuti assume o trono. Só que o Tuti, nessa época, já dá a entender que eles já faziam casamento entre membros da família. Então, meios irmãos eram normalmente casados entre si, especialmente para evitar que o trono fosse para outra família. Por exemplo, o faraó da família Touro casava-se com uma moça da família Leão. A família Leão podia, né, caso o faraó falecesse, declarar a ascensão ao trono. Então, para evitar isso, eles mantinham, né, os casamentos entre os filhos, para manter na mesma linhagem. E o Tuti, né, provavelmente por ser filho de meios irmãos, a mãe dele e o Akhenaton eram irmãos, meio-irmãos, de mães diferentes, ele vai nascer com alguns problemas de saúde, como um pé torto. Ainda hoje tem várias discussões sobre por que, né, o Tuti, como ele faleceu, por que ele faleceu, e tem várias teorias. Tem desde que ele foi assassinado até que ele tinha uma doença genética, e ainda hoje a múmia está sendo estudada para ver se alguém consegue finalmente verificar. O que acontece é que quando você vai avaliar uma múmia, é extremamente complicado. Você não pode pegar ela com a mão, você tem que tomar certos cuidados para evitar, né, contaminação tanto do material quanto de si mesmo. A história do sarcófago de Tuti ficou muito conhecido por conta dessa questão de contaminação. O Tuti, quando ele foi encontrado, na verdade, o primeiro arqueólogo estava em visita ao Egito por recomendação médica, porque ele tinha problema de asma, e na época acreditava-se para curar asma era melhor um clima quente.
E aí ele vai fazer algumas pesquisas, vai explorar, só que ele não consegue, ele encontra um túmulo, só que ele precisa encontrar também verba para entrar nesse túmulo. Então ele fecha, chama os colegas, conseguem, né, patrocinadores, e aí eles vão explorar. Só que quando eles entram no túmulo, eles encontram uma série de peças, milhares, né, de itens pessoais do Tutankhamon, que era uma coisa extremamente rara. A maioria dos sarcófagos, túmulos encontrados, no máximo existia a múmia. A maioria dos objetos já tinha sido saqueado há anos ou milênios atrás. E aí o Tut estava extremamente bem conservado, tanto a estrutura, quanto os objetos, quanto a própria múmia. E aí eles começam a explorar, vão categorizar, e meses depois começa uma onda de mortes. Morre primeiro o patrocinador, depois o arqueólogo que entrou, e assim por diante. Só que, né, não obrigatoriamente por causa da maldição da múmia. O que se sabe, que se concebe hoje, é que esse sarcófago tinha provavelmente algum tipo de fungo, algum tipo de elemento, né, uma bactéria, que, por conta até da época, que foi 1916, 17, que eles abriram, eles não tinham os mesmos padrões de higiene ou de cuidado. Então, eles usaram luvas, não colocaram máscaras, que hoje é obrigatório quando você vai entrar em um sarcófago e adquirir algum tipo de doença. Fora isso, um deles foi assassinado, provavelmente porque levou, né, um objeto do túmulo para o hotel em que residia, e algum ladrão tentou saquear e acabou assassinando eles. Então, não é coincidência, tá? Não foi algo da maldição. É provavelmente por conta, né, dessa questão da limpeza e dos cuidados na hora de você abrir. Fora fora o Akhenaton, outra, né, imperatriz / faraó, extremamente importante, foi Hatshepsut. Hatshepsut, ela, na verdade, era uma mulher. E como mulher, ela não poderia, né, assumir o trono. Tanto que ela vai se tornar rainha do Egito, ela vai se casar com o faraó, obrigada pelo seu pai. O faraó era seu meio-irmão. Só que o faraó falece 4 anos depois. E só tinha um filho, que teve com uma das concubinas dele, só que o filho era extremamente jovem, calcula-se que ele tinha 2, 3 anos. Hatshepsut faz o quê? Ela assume o trono para o sobrinho barrenteado, leva essa criança para longe, né, para ser criado no monastério sacerdotal, e começa a administrar. E para manter, né, essa questão do respeito pela figura, as imagens dela passam a ter um teor um pouco mais masculinizado. Ela deixa aquela atmosfera mais delicada, infantil, e ela vai transformar a imagem dela muito próxima de um homem. Por quê? Porque assim o povo, né, ao ouvir falar seu nome, não entendia ela como uma mulher que estava ali assumindo o trono, mas na verdade realmente como uma faraó, um homem. Então, para assumir esse trono, Hatshepsut teve que abrir mão de muitos das suas regalias, não vamos colocar assim, porque as mulheres não tinham, mas abrir muito dos seus caráteres femininos. Só que seus caráteres femininos eram mantidos fora das imagens, tanto que o templo dela, o templo de Hatshepsut, é um dos mais conhecidos ainda hoje, por conta justamente da característica, da impressão, quando você se aproxima, que o templo submergiu de dentro da cordilheira. Ele é perfeitamente esculpido, né, bem próximo a ela, justamente para dar essa impressão para a pessoa que chega, e todos os detalhes foram feitos justamente por conta desse artifício extremamente sedutor que ela tinha. Então, ela tinha esse caráter de administradora, em que as esculturas dela eram feitas mais masculinizadas, enquanto o caráter feminino dela era feito com esse teor um pouquinho mais voltado para ascender politicamente. Então, ela usava muita feminilidade, a sedução, para convencer as pessoas, especialmente os homens, a fazerem o que ela queria. Quando ela morre, quem assume o trono é o seu enteado, né? Ainda tem muitas discussões se foi uma morte natural ou acidental ou criminosa.
E o enteado, para poder assumir o trono, ele aniquila todos os documentos sobre esse período dela. Porque para ele poder ascender como faraó, ele deveria ser a linha direta do trono do seu pai. E como houve esse momento da Hatshepsut, ele simplesmente aniquilou ela da história. Tanto que ela foi recentemente, no século 19 para 20, ela foi encontrada, foi feita vários estudos e descobriu-se o que aconteceu. O Egito, na verdade, termina com Ramsés II. Calcula-se que é nesse período do Ramsés II que acontece o êxodo dos povos judeus para outras regiões e a falta de material, de mão de obra, acaba causando uma série de problemas para manter padrões egípcios. Então, logo, eles acabam perdendo um pouco o foco, algumas partes culturais, a questão dos deuses vão morrendo aos poucos, e hoje, né, a gente tem apenas um pouco da história. Os egípcios, eles não eram muito sinceros em suas histórias, porque a história era voltada para o faraó, e o faraó tinha sempre que ser apresentado ao povo como uma pessoa acima dos padrões normais. E os textos que estão lá traduzidos dos hieróglifos são extremamente, não vamos dizer assim mentirosos, mas tendenciosos a exaltar a história do Egito. O que acontece é que os egípcios, eles deixam para nós o hábito de ilustrar. Porque, como eu comentei com vocês, os hieróglifos, eles não eram suficientes. E muitas vezes, para poder fazer com que o povo se interessasse ou pelo texto, ou entendesse melhor esse texto que estava disposto ou em papiros ou em paredes, eles ilustravam parte da imagem. E era extremamente importante porque fazia parte tanto da cultura como da divulgação de hábitos, criava um certo padrão. O texto sempre, né, era acompanhado de uma imagem. Aqui, por exemplo, é a rainha jogando tabuleiro, é um jogo que antecede o xadrez. O rei e a rainha, que já é um papiro, pode ver até pela qualidade, conta um pouco da história de ambos. E essa questão de ilustrar texto vai ser retomada no século XIX, com a criação dos impressos, jornais, revistas, mais os jornais. Eles percebem que muitas vezes, quando eles faziam matérias apenas com texto, as pessoas perdiam um pouco o foco, o interesse, então eles começaram a criar imagens para chamar a atenção das pessoas para aquele texto. Então, atropelamento. Não existia como você tirar uma foto no celular e depois imprimir no papel. Então, eles pediam normalmente para um ilustrador, um artista específico, fazer a leitura desse texto e criar uma ilustração sobre isso, um acidente de carro. O ilustrador lia, fazia o desenho, que era feito numa placa de metal e encaixado na prensa. Isso que, né, nesse conceito, é que vão existir muitas imagens, muitas ilustrações voltadas também para propaganda. Coca-Cola, isso daqui de 1800 e pouco, 1890, Coca-Cola é bem antiga. E aqui, por exemplo, a imagem de um anúncio de uma loja aqui também de São Paulo. E nesse ponto, a gente também cria o conceito de quadrinhos. Um dos personagens mais famosos desse período foi The Yellow Kid. The Yellow Kid era esse menino que vinha apresentando, né, os materiais novos, as novas tendências. Então, tinha um produto novo, fazia-se uma historinha, ele contando, sempre com fundo cômico. Aqui, por exemplo, no fonográfico, aparece o papagaio no final. E, por exemplo, a Yellow Kid, né, apresentando o golfe, o jogo de golfe, e, óbvio, né, quase matando metade dos seus colegas. O que acontece é que percebe-se que a ilustração, junto com o texto, tanto que as falas dele aparecem dentro da roupa, por uma questão de não existir aquela noção ainda da construção do balão, ele vai, né, constituir tanto uma ideologia, vai se tornar algo recorrente do jornal, que muitos artistas também vão trabalhar. Entre eles, o Will Eisner. O Will Eisner é um artista que ele fez vários personagens em 1920 até 1960. Um deles mais conhecido é esse, o Spirit, que era um detetive durante o dia e um vingador à noite. E tem esse conceito de ser um pouco cômico. Então, as histórias dele
não focavam apenas nos vilões, não eram pesados, como a gente conhece hoje os quadrinhos, mas mostrava realmente esse detetive que tentava, né, fazer algo para a sociedade, mas que nem sempre dava certo. Por exemplo, aqui, né, que ele quase é cortado ao meio. E ele vai se destacar, o Will Eisner, na verdade, pelas chamadas graphic novels. Graphic novels são as novelas gráficas. São histórias baseadas realmente no contexto mais realista, não tem aquela coisa de super-herói. É uma história mais lúdica, refletindo um pouco sobre questões humanas, emoções, sentimentos e situações. Por conta, né, dessas graphic novels que a gente tem hoje esse patamar, né, da ilustração. As graphic novels do Eisner eram sempre focadas sobre tipos urbanos, situações que aconteciam, especialmente na cidade dele, de Nova York, que é extremamente perigosa. E ele também vai ter toda uma sensibilidade de contar um pouco das histórias dessas pessoas. Então, aqui, por exemplo, esgoto. Aqui você vê um bilhete da loteria, uma multa, fim dos serviços e uma carta, né, de despedida de uma moça avisando ao rapaz, que provavelmente amava, ou ela amava, que ele iria se casar. E aí tem várias outras situações que ele vai refletir, relações espaciais. São dois amigos que se encontram, mas não se olham, não se observam. E aqui a área em que a moça encontra um rapaz, que ela explica no final, marca o encontro com ele em frente ao teatro, só que ele fica do outro lado da rua, e ela de um. Então, eles não se encontram, não trocam telefone e acabam perdendo o tipo de contato. Esse Downton Smell, esse personagem aparece em várias das histórias dele, que mostra ele andando pela rua, sentindo o cheiro de comida, comprando essa comida, levando para casa, encontrando uma esposa furiosa que tinha acabado de fazer a janta, e o marido traz comida para, né, os. E aí, gente, nas graphics novas, a gente tem, por exemplo, vários brasileiros, como o Fábio Moon e Gabriel Bach, que são irmãos. Eles fizeram narração de várias histórias. Uma das mais famosas é essa, que é baseada num texto, que é o Dois Irmãos, um livro. E eles vão, na verdade, misturar muito essa questão do gráfico, da imagem, para fazer o entendimento da história. Então, quando a gente fala de imagem, ilustração, ela tem que estar compatível, ela tem que passar uma mensagem. Eles também têm vários quadrinhos, eles publicam em revistas também. Um pouco, depois vocês vão receber os slides, vocês podem ler com calma. E a gente tem outros artistas que também trabalham com isso, né? Ilustração e texto, como, né, esse que é a história Maus, que conta, na verdade, a história do Holocausto, de uma visão, né, criando personagens como se os seres humanos fossem ratos, e Persépolis, que é a história, né, baseada na história de vida da autora, sobre a situação do islamismo em dos países árabes, contando um pouco como foi essa mudança dela ter uma certa liberdade de perdê-la. E a gente tem as graphic novels extremamente conhecidas, que é da Mônica, que hoje fazem sucesso, teve até filmes baseados, né, em artistas conhecidos nacionais. São os próprios artistas que muitas vezes criam roteiro e fazem o desenho. E aí vem a questão, o que é ilustrar? Ilustrar, aclarar, elucidar, esclarecer, explanar. Decorar com desenhos e imagens. Ilustrar um livro com imagens. Explicar com exemplos. Ilustrar uma ideia com exemplos. A ilustração, ela nunca parte de apenas de uma imagem. A ilustração sempre tem um conceito por trás. Então, você pode trabalhar desde o que eu vou fazer uma ilustração para explicar, muitas vezes, um conceito de como usar um produto, até para contar uma história. É importante isso, porque ilustração e desenho são coisas extremamente diferentes. Ilustração tem um conceito, tem um intuito, tem uma base para ser criada. Enquanto o desenho, novamente, você pode partir de um desenho aleatório, fazer, né, uma imagem, e daí essa imagem construir-se como uma ilustração. Virar uma história, virar um conceito. Por que eu estou explicando isso? Porque quando a gente fala de ilustrar, especialmente nesse próximo trabalho que vocês vão fazer, vocês vão ter que pensar, né, no que aquela história está dizendo para vocês e como vocês a entenderam, como vocês gostariam que ela fosse vista visualmente.
Tanto que a gente tem vários artistas, entre o Dave McQueen, que ele faz ilustrações pensando em várias possibilidades de acordo com a história que ele quer ilustrar. Tanto que ele pode, não, ele já fez, né? Ilustrações apenas com a base de desenho, como vocês podem ver aqui, ou aqui, até ilustrações que ele mistura foto, os dois peixinhos são fotos, com desenho. Então, quando você pode ilustrar, você tem que pensar o que aquela história representa para você. E não obrigatoriamente você precisa fazer o desenho. Você pode fazer, como ele fez aqui, uma montagem ou uma mistura. Fez uma montagem com o desenho do fundo, ou ainda, né, um desenho com a textura que ele pegou de uma foto. Quando a gente fala de ilustrar, você não precisa obrigatoriamente usar o desenho. Você pode usar recorte, você pode usar montagem, você pode fazer design digital. Fica a critério de vocês. Aqui é uma imagem, por exemplo, que ele fez para a capa de um filme dirigido por ele e para o Neil Gaiman. Esse outros aqui, por exemplo, você pode ver que é uma montagem com várias fotos que ele fez para 2 álbuns de grupo. E esse é o mais interessante, por quê? Porque ele usou objetos. Essa imagem que vocês estão vendo, na verdade, ele pegou os objetos e montou. Então, você pode também basear essa questão de ilustração pela fotografia. Esse boneco, ele montou, ele fez, na verdade, essa máscara e colocou no personagem. Claro que depois ele fez retoques no Photoshop, mas você pode reparar que é um objeto tridimensional. E esse também a mesma coisa. Ele cria, na verdade, a base fotográfica, ele cria um cenário para fotografar e aí ele coloca. Então, quando a gente fala ilustrar, vocês não precisam obrigatoriamente desenhar. Vocês podem fazer fotomontagem, podem fotografar, né? Criar um ambiente, um cenário que vocês acham que represente a história que vocês escolheram. E, especialmente, vocês não precisam, se forem desenhar, fazer um desenho extremamente articulado, com vários detalhes. O desenho, muitas vezes, pode ser bem simplificado, como essa da Andrés Cristina, que é uma ilustração que beira o infantil, ao mesmo tempo que trata de alguns temas bem, né, adultos. Ou do Maldo. O Maldo ele já entra no meio termo. Não é nem uma ilustração infantil, mas também não é uma ilustração extremamente realista, hiperrealista, como a gente costuma colocar. É uma ilustração que está no meio do caminho, que serve, na verdade, para ele pontuar, né, algumas questões que ele quer levantar. E aqui, por exemplo, nessa ilustração do personagem Flash, ele tampa o olho justamente com a flechinha, com o raio que o representa. Então, muitas vezes, quando a gente fala de ilustração, ela não tem que ser obrigatoriamente realista, ela pode ser algo mais simbólico. Assim como, né, do Hania Abousamra, que ele trabalha misturando pintura com fotomontagem. Então, ele pega fotos, aqui, por exemplo, o rosto da modelo, ele deu uma retocada para criar o efeito que queria. Ou esse que ele baseia um fundo, um rosto, e ele vai passar, né, uma camada de tinta por cima. Você também pode pegar uma imagem, uma foto e trabalhar com cima do desenho. Ou ainda fazer algo mais geometrizado, como esse do William Draw, que, na verdade, faz muita ilustração, na verdade, de moda, né, você pode reparar, e com uma certa percepção surrealista. Ele vai criar esses objetos baseando-se em formas geométricas e também em esquemas básicos de imagem que a gente encontra muito, que a gente chama de banco de imagens. Então, ele vai fazer uma mistura. E ainda tem Marek Hajduk, que ele faz apenas com colagem. Então, ele pega várias colagens, algumas ele faz manualmente, outras ele faz digital. Então, quando a gente fala do conceito de ilustração desse trabalho que vocês vão realizar, não é para vocês fazerem um trabalho de ilustração apenas com desenho. Vocês podem usar montagem digital, vocês podem usar fotografia, vocês podem usar outros elementos que vocês achem mais eficaz na vida de vocês, certo? Para ajudar vocês, eu vou distribuir abaixo alguns vídeos, tá? Mostrando algumas ideias do que vocês podem fazer, técnicas também
de ilustração, baseado nesses artistas que eu estou passando para vocês.